Falar do Corinthians de Ederson, né? A gente fala muito de possíveis contratações do Corinthians, do quarteto. Cara que poderia ter sido aproveitado, não poderia não? Será que não valeria a pena? Foi boa temporada no Fortaleza. Vamos ver a telinha aí? Vamos dar uma olhada. Dá uma olhada aí no Ederson. Números dele, ó. No Fortaleza, Brasileirão de 2021. 34 jogos, o segundo que mais atuou, hein? O segundo que mais atuou. Foram 38 jogos no Campeonato Brasileiro, jogou em 34. Duelos vencidos, o primeiro, 7,4 por jogo. Faltas sofridas, o primeiro também, 2,6. O terceiro em desarmes, 1,9. E o primeiro em bolas recuperadas. Fez um gol, deu 2 assistências. Também não é a dele, não dá para se cobrar gols, muitas assistências do Ederson pela função que exerce. Mas aí eu te pergunto, Bueno, poderia ser útil no Corinthians, no elenco, ser aproveitado? A passagem que ele teve pelo Corinthians ali não agradou muito. É jogador que não serve muito para um time com esses holofotes aí do Corinthians. O que você acha? Cara, eu gosto muito do Ederson, até pelo porte físico, né? O Breler fala, né? O box to box, né? Box to box. Brasil e tal. Ele faz muito bem. Só que imagina ele chegando no Corinthians agora, aquela meiuca. Tá chegando o Paulinho, tem Renato Augusto, tem Juliano. Você precisa de elenco, né? Vai jogar Libertadores, então, Copa do Brasil, Brasileiro. O Ederson acho que é mais interessante jogar uma Libertadores, uma temporada com Libertadores histórica pro Fortaleza, onde ele tá muito bem adaptado, do que ele ficar brigando por espaço no Corinthians. Aí o Corinthians com os reforços que contratou e tal, eu acho que vê o Ederson num patamar um pouquinho abaixo, que é até questão de nome, né? Você tem ali cara para ser mais primeiro volante, pode ser Gabriel, Cantillo joga por ali e tal. Então, mas não são unanimidades, né? Gabriel e Cantillo não são unanimidades. Não, mas não seria muito a posição para ele, né? Ele não é o Ralf, o que era o Ralf, entendeu? Então, eu acho que pro Corinthians ele não é um jogador, longe de ser essencial, fundamental. Seria um cara para compor o grupo. E aí você fica com esse cara, acho que para todo mundo é melhor a permanência dele no Fortaleza. Então eu gosto do tipo de jogo dele, só que pro momento no Corinthians, se você analisa agora o elenco que o Corinthians tem, as opções que o Corinthians tem, o Silvinho tem, eu acho que o Ederson ficaria num outro plano ali, numa segunda opção. Então, para todo mundo, e não é barato, né? É um jogador caro, né? Não, ele tem um valor. É um jogador que ainda teria potencial para jogar no exterior em bom nível, assim, pelas virtudes que ele reúne, né? Técnicas, físicas, atléticas, né? Um cara que voou nessa temporada passada. E aí, hein, Breler? Você ficaria com o Ederson? Daria alguma oportunidade? Compor elenco seria uma boa? Porque o Bubu tá falando do lado do atleta aqui também. Isso é legal. É importante. Eu também acho. Pro lado do atleta, melhor estar atuando em outro clube, que inclusive, convenhamos, vai disputar várias competições também, né? Vai estar na Libertadores também. Já está, inclusive, na fase de grupos também. Mas pro Corinthians, seria uma boa ficar com ele? Para mim, o Ederson é um jogador que poderia ter sido melhor aproveitado no Corinthians. Ele começa bem, tem uma fase de oscilação e o Corinthians meio que desistiu do Ederson. Não serve, precisa de mais rodagem. E para mim era questão mesmo de ajuste, de posicionamento. O Vojvoda faz ele jogar mais à vontade. Ele é um jogador que tem a chegada muito forte na área, então você precisa dar uma certa liberdade. E quando encontrou essa liberdade, ele foi o jogador que se espera dele. Jogador de muita força física, de imposição, mas também tem técnica, tem bom passe. Então, nesse aspecto, para mim, o Corinthians até errou um pouco na avaliação. E entendo também o momento financeiro. Se a gente imaginar um Corinthians que fosse lutar para ter o mesmo elenco de Atlético Mineiro, de Flamengo, de Palmeiras, o Ederson seria essencial. Mesmo no banco, é o tipo de jogador que todo clube que pretende lutar por títulos precisa. O cara que vai entrar ali com rotação alta, que pode mudar a característica da equipe. Mas o Corinthians tem dificuldades financeiras e para manter esse elenco com os reforços que contratou, não dá para ter tudo. Então, nesse aspecto, a gente está falando do Ederson, a gente precisa falar da contratação do Bruno Melo, que o Corinthians prefere um jogador mais barato numa posição em que ele pode ter a saída do Piton. O Piton é muito visado, né? O Corinthians dá como certa a negociação dele, pelo menos até o meio do ano, e ali precisa de uma reposição para o Fábio Santos. O Bruno Melo pode jogar em mais de uma posição.
Jogador por jogador, o Ederson é muito mais do que o Bruno Melo, jogador que foi até reserva no Fortaleza do Vojvoda. Mas pensando na necessidade do Corinthians, em posição e até mesmo em baratear a folha salarial, faz sentido essa movimentação e o Ederson permaneceu. O Corinthians nem dificulta, né? Ele renova o empréstimo por mais uma temporada e o Ederson seria aquele jogador de você falar, não, só sai se o Fortaleza pagar por ele. Mas não é o caso, já que o Corinthians também precisa envolver um outro jogador nessa negociação. É que aí também pensando, o Breler falou na questão de grana, né? Talvez no Fortaleza, como vai jogar, como vai ser titular, o que a gente imagina, né? Ele possa ter uma valorização financeira que no Corinthians ele não terá. Vai ter menos oportunidades, né? Então, de repente, o Corinthians pode ter um jogador seu valorizado, que ele pode vender por um X a mais do que ele venderia hoje, por exemplo. Vai ter mais exposição, mais visibilidade, o cara tá jogando, vai estar numa vitrine. Fortaleza hoje, ainda mais com competição internacional com o Libertadores, vai dar oportunidade para ele ficar exposto no mercado. E é muito bom jogador, como eu falei, esse é um jogador que time europeu, né? Não vou falar time europeu de ponta tal, mas pode olhar e falar, poxa, esse cara aqui pro meu time é útil. Se a pergunta é, ele seria útil pro Corinthians? Seria. Ele é útil para qualquer time no Brasil, muito bom jogador. Né? E tem ainda potencial de venda. Talvez acabe indo para um mercado paralelo, periférico, mas todo mundo está desesperado atrás de dinheiro. Então, para o Corinthians, que tem os direitos do jogador, acho que é mais interessante, mais inteligente, mais negócio, deixar ele atuando onde ele está muito bem e pode ser valorizado, né? Do contrário, você está perdendo ali, escondendo, né? Se ele ficar ali no banco, no ostracismo, a carreira dele vai de novo dar uma queda, né? Tá em alta, acho que é bom para todo mundo, né? Deixá-lo jogar e se valorizar ainda mais. O Breler citou o Bruno Melo, e aí, hein? Aí você vê que são lateral esquerda, né? Porque o Corinthians tem dois laterais esquerdos. Um que é famoso por defender bem, mas que não ataca tanto, tá mais experiente. E um que ataca bem, mas que é ruim na parte defensiva. Né? Um mais veterano, um mais garoto. E aí pega o Bruno Melo, que em tese é o meio termo, né? O corintiano reclama, poxa, precisa de um lateral esquerdo. É uma posição ali que precisa ter alguém ali para tentar dar uma segurança. Vamos ver se o jogador do ex-Fortaleza vai conseguir resolver essa lacuna alvinegra. Tá aí, ó. Porque às vezes, Bruno Melo, quem é o Bruno Melo e tal? Eu não lembro, tá aqui, ó. Esse é o Bruno Melo, estava no Fortaleza. Tem um cara que gostava muito do Bruno Melo, hein? Quem? Rogério Ceni. Adorava. É verdade, hein? É verdade. Quem que o Rogério Ceni não gostava do Fortaleza? Fortaleza adorava todo mundo. Se ele pudesse, ele trazia todo mundo Fortaleza. Ele faria um intercâmbio, ia trazer mais da metade do Fortaleza para o São Paulo. Mas eu lembro que ele elogiava muito o Bruno Melo, que era sempre um jogador ali mais discreto, que não tinha tanto reconhecimento, mas estava no clube há bastante tempo e o Rogério utilizava o Bruno Melo de várias formas. E até durante os jogos, o Bruno Melo começava como lateral esquerdo, terminava como zagueiro, já atuou como volante e o Rogério valorizava muito essa versatilidade do Bruno Melo e por ser um cara muito eficiente. Mas o Bruno Melo da temporada passada não foi o Bruno Melo que jogou com o Rogério Ceni. Ele não conseguiu ter tanto espaço. O Lucas Crispim, que nem é lateral de origem, acabou ocupando a posição por ali, jogando mais avançado no sistema de 3 zagueiros do Vojvoda, e o Bruno Melo acabou perdendo um pouco de espaço. Mas ainda assim é um jogador que tem uma solidez, né, uma regularidade muito grande, e nesse perfil não se espera um lateral super apoiador, que vai decidir jogos com gols, com assistências, mas um cara que cumpre bem o seu papel, que é eficiente. Eu faço até um paralelo com o René. O René no Flamengo às vezes é muito criticado, mas é o cara ali que mantém uma certa regularidade e atende aos requisitos mínimos da posição. O Corinthians contrata o Bruno Melo, mas por uma necessidade. Se perde o Piton, de fato vai precisar de alguém, de uma reposição imediata ao Fábio Santos. E o que tem hoje, o Danilo Avelar era valorizado no Corinthians antes daquele episódio de racismo que acabou culminando, né, no afastamento dele, por jogar como zagueiro. Então o Bruno Melo também pode fazer essa função. O torcedor do Corinthians, que hoje está mal acostumado, né, recebeu o Roger Guedes, o William, viu o time subir de patamar, quando chega uma contratação desse tipo, ele tende a menosprezar. Poxa, mas aí chegou só o Bruno Melo.
Mas diante do que eu já falei, o Corinthians com necessidade de readequar a folha salarial, é um jogador barato, pode ter um bom custo-benefício e nesse caso envolvendo também a permanência do Ederson no Fortaleza. Acredito que é uma aposta válida do Corinthians pelo valor envolvido e pela trajetória do Bruno Melo no Fortaleza.